sigo o meu caminho, não tenho nada a temer. Primeira coisa, né? Olá a todos que estão assistindo, né? Então, é com grande felicidade que estamos começando aqui a fazer os estudos para o Emegram. E eu queria, hoje temos o Paulo como convidado, e eu queria que o Paulo se apresentasse. Obrigado, Flávio. Bom dia aí para você. Obrigado pelo convite. E bom dia a todas e todos aí que estão nos assistindo ou vão nos assistir. Me apresentando, né? Eu sou trabalhador do Centro Espírita Luz e Verdade. Atualmente sou um dos colaboradores, que hoje em dia a gente fala facilitador de estudo, né? Lá tem um grupo de estudo das obras fundamentais e eu sou um dos colaboradores. É onde eu estou atuando atualmente lá no centro. Ok, hoje chamei o Paulo para falar aqui sobre o capítulo do Purgatório, né? Do Céu e Inferno. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria saber de você, Paulo, como é estruturado assim o Céu e Inferno? O que ele tem de diferente das outras obras, assim? Muito bom. O céu e o inferno, uma coisa que eu acho assim, importante falar é o título do livro, porque assim a gente costuma, né, no movimento espírita a gente fala resumido o título do livro, porque geralmente Kardec ele deu um título extenso. E aí essa obra, O Céu e o Inferno, o título completo dela, né, traduzido para o português é O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esse é o título completo. Pela temática do livro, seria até mais afim, mais correto, assim, A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que essa é a temática do livro. Então, o conteúdo dele ele vai tratar da justiça de Deus, porque tem a justiça virtude, né? Uma das virtudes cardeais, que é respeitar o direito do próximo, né? Tudo que eu quero para mim, eu tenho que desejar para o próximo. Essa é a justiça virtude. E existe a justiça de Deus, né? É um dos atributos de Deus. Deus é infinitamente, soberanamente bom e justo. Então, esse livro ele trata essa temática, a justiça divina, sob a ótica da doutrina espírita. E o céu e o inferno é, é um título assim de propaganda, né? Porque se colocasse a justiça divina segundo o espiritismo, numa sociedade onde a maioria era cristã do tipo católica, as pessoas não chamaria tanta atenção. Você coloca esse tema assim, o céu e o inferno, dá mais um chamariz, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, é isso. Das obras fundamentais, ela vai complementar a quarta parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele trata de todos os princípios fundamentais do Espiritismo, que é as penas e gozos terrestre e apenas e gozos futuro, da vida futura. O céu e o inferno ele vai complementar essa parte. É interessante isso que você está falando do título, né? Ontem você estava falando comigo sobre falar um pouquinho ali da folha de rosto, eu vou até botar aqui para apresentar. E aí, por curiosidade, eu dei uma pequena olhada e uma das coisas o qual eu botei para compartilhar a tela toda, mas tudo bem. Mas uma das coisas o qual eu vi foi justamente essa coisa do título, né? E me chamou muita atenção, porque realmente eu li o livro, estudei ele, mas eu realmente nunca tinha visto que o título ele se complementa. E eu, assim, minimamente pelo conhecimento que eu tenho do livro, eu achei muito interessante, e é o que você falou, eu acho que a justiça divina, segundo o Espiritismo, eu acho que transmite mais até sobre o que é o livro do que o próprio título Céu e o Inferno. E aí eu queria perguntar para vocês, aqui sobre a folha de rosto, aqui colocando, que outras informações a gente pode tirar dela e o que a gente tem de interessante, assim, que você estava falando, né,
da questão que antigamente se tinha várias informações legais a se tirar e hoje em dia a gente tende a ignorar um pouquinho, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aqui. Isso é uma coisa interessante. As obras fundamentais, eu atualmente, eu sou sincero com vocês, eu, até pela prática, a gente está na condução, indo para o trabalho, então eu estou com o hábito muito de ler pelo celular. É claro que eu não abandono a prática do livro impresso, mas, por exemplo, as obras fundamentais, eu uso aquela plataforma do Kardecpedia ou o IPEAC, né, o Instituto de Pesquisa Espírita Allan Kardec, onde tem todos os livros no formato online. Mas o livro impresso, quem tiver, principalmente das edições da Federação Espírita Brasileira, e o que o Flávio colocou em tela aí, foi a tradução mais recente, que é do Evandro Nolito Bezerra. A primeira tradução do Céu e Inferno não foi o Guilherme Ribeiro, acho que foi Manuel Quintão. Foi uma dos dirigentes da FEB, eu acho. Não tenho 100% de certeza. Mas, enfim, essa é a tradução mais recente. E aí a Folha de Rosto, por quê? Os livros, né, eram vendidos naquela época lá na livraria. Geralmente os livros daquela época, século XIX, tinha capa dura, tinha o título, obviamente, e na Folha de Rosto tem as informações da temática, do que se trata. Essa pergunta que você me fez inicialmente na live, as pessoas, assim, para saber qual é a temática, o que vai tratar aquela obra. Kardec colocava muita informação ali interessante na Folha de Rosto. Aí tá pequeno, não sei se é possível, Flávio, dar um zoom um pouquinho. Deixa eu ver, vou tentar compartilhar aqui como janela, não tenho certeza, mas talvez fique um pouquinho maior. Ficou? Ajudou? Melhorou? Eu posso também dar um zoom aqui, específico aqui. Isso, tá ótimo. Assim. Tá. Tá ótimo. E aí, como vocês podem ver, né, tem o título completo, ou a gente pode entender assim, o título e o subtítulo, né? E ali vem escrito, contém. O que contém a obra? O exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corpórea à vida espiritual, as penalidades e recompensas futuras, os anjos, demônios, penas eternas, etc., seguido de numerosos exemplos da situação real da alma durante e depois da morte. Então, veja bem, ele já diz na Folha de Rosto a estrutura didática do livro, né? Então, ele é dividido basicamente em duas partes. A primeira vai ter um exame comparado. Então, assim, o que a igreja, né? Geralmente a igreja católica, que ele vai tomar como exemplo ali, ela vai falar a respeito das penas futuras, né? O dogma em relação ao céu, ao inferno, como regiões, né, que abrigariam essas almas, né, que teriam que ser penalizadas, ou recompensa, no caso de ir para o céu. Vai falar do purgatório também, que até é a nossa temática daqui a pouco, né, que a gente vai abordar. E a segunda parte é interessante, porque a doutrina espírita, o Kardec vai falar, ele não é uma doutrina de especulação, assim. Os próprios homens, os seres humanos, filosoficamente tentando pensar, especular como que é a vida no além. Não, a doutrina espírita, todos os dados da vida futura foram retirados de observações. Observações como? No laboratório, que é a mediunidade. Então, através da mediunidade, os espíritos desencarnados fora da carne, se comunicando através de médios, né? E através dessas comunicações possibilitou a gente ter o conhecimento do estado desses espíritos, né, que fizeram a passagem, que estão no mundo espiritual. Então, é uma teoria retirada da observação. Ok. Você quer comentar mais alguma parte da frase, alguma outra coisa, ou era mais dessa parte aqui inicial só?
essa parte aí também, essa citação de Ezequiel é interessante, assim, porque a Bíblia, né, como a gente conhece hoje, que é dividida entre Velho e Novo Testamento, o Novo Testamento são os livros que abarcam o cristianismo, né, propriamente dito, e o Velho Testamento na época com o povo hebreu. Mas a construção da Bíblia, ela é histórica, né? Então, esses livros foram sendo aceitos no decurso do tempo, alguns décadas depois da crucificação de Cristo. Então, são livros, na verdade, escritos em épocas diferentes por autores diferentes, né? Jesus mesmo ele não escreveu diretamente nenhum livro. O que temos de conhecimento da passagem de Jesus na Terra são escritos de pessoas que o acompanhavam, né? Então, eram as escolas ali que o seguiam, né? Que na tradição teológica da autoria dos evangelhos, por exemplo, né? A Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos canônicos, né? Mas, assim, quando você tenta um religioso que, às vezes, quer usar a Bíblia para fundamento de que as escrituras sagradas não dão fundamento aos princípios da doutrina espírita, eles vão selecionar algumas passagens, né? E Kardec vai abordar isso mais à frente, quando diz assim, Moisés proibiu a evocação, né? Então é perigoso. Mas aí Kardec vai explicar lá, não, tem um contexto, tem um motivo do porquê que Moisés, que era um líder daquele povo, resolveu interditar as comunicações, porque ela não tinha um fim moral naquela época, né? As pessoas queriam dialogar, né, com os seres do mundo espiritual por outros objetivos, né? Não eram objetivos morais. Então, Moisés, em sua missão de educação daquele povo, ele teve um motivo. E sem contar pela lógica, porque se você só proíbe algo que é possível, né? Não tem lógica você proibir algo que não pode. Mas, assim, como a Bíblia são escritos de autores diferentes, em época diferente, Kardec cita aí uma passagem que é muito afim com a ideia espírita, né? Que é a questão da misericórdia de Deus. Veja, assim, isso está em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, né, do pecador, e sim que ele se converta e que deixe o mau caminho e que viva. Então, Deus não quer a perdição de ninguém. Veja, essa é uma passagem que é afim à questão, que é contraditória à questão de uma pena eterna, onde Deus não seria misericordioso, né? Porque ele não vai perdoar nunca. Então, depende da seleção que você quer fazer da passagem bíblica. Interessante, eu acho que até essa passagem, eu acho que ela tem bastante a ver até com o purgatório mesmo, né? Com a ideia, eu acho, do capítulo, um pouco isso. O livro todo, toda essa primeira parte é bem... Eu acho que essa passagem ela transmite bem, mas eu acho que ela tem uma conexão legalzinha com o tema do capítulo que vamos trabalhar. E entrando, né, no capítulo em si, aí eu queria saber quais são as características essenciais atribuídas ao purgatório pela doutrina tradicional, vamos chamar assim, né? Como a doutrina tradicional, então a gente tem muito do catolicismo, né? Como eles enxergam o purgatório, assim. Então, a doutrina católica, extraída tanto da teologia quanto dos concílios, né? Isso também é profundo, né? Para a gente comentar aqui, mas a grande parte dos dogmas católicos, eles são oriundos dos concílios. Concílio é onde era a reunião as reuniões das autoridades eclesiásticas, né? Os bispos da época. Tem alguns concílios que ficaram muito famosos, de Nicéia, né? Então, assim, os dogmas da Trindade Universal, várias outras questões assim de penas eternas foram
extraída desses concílios. Então era assim, era um pensamento de pessoas que tentavam, após Jesus não deixou escrito nada. Então foram outras pessoas que comentaram os ensinos de Jesus. E ali, décadas depois, as pessoas pegaram todos aqueles escritos e compilaram em teoria, em doutrina. Veja assim, por exemplo, Jesus ele falava de acordo com a linguagem e conhecimento da época, assim, porque o conhecimento ele tem que ser gradual. Se você chega assim, explicando toda a verdade para uma pessoa, para um grupo coletivo que não está preparado para receber aquilo, as pessoas vão ter dificuldade em assimilar. Então, veja, naquela época o mundo era o quê? O mundo era a localidade em que elas viviam, que era o mundo para o povo hebreu, era ali, era aquela região ali no entorno ali no Mediterrâneo, aquilo ali que eles conheciam, né? O Crescente Fértil. Depois, com o conhecimento, com o avanço da ciência, se passou a ter o conhecimento de outros continentes, de outras regiões. Hoje em dia, né, o universo tem outros planetas que são similares, parecem ser similares à Terra, então a infinidade de mundos. Isso naquela época não tinha. Então, quando a gente falava o mundo, Deus criou o universo, Deus criou o mundo, era aquele cantinho onde eles viviam, né? Assim como os chineses tinham a sua própria origem, né, do mundo, os povos daqui de outros continentes e tudo mais. Então, Jesus ele não poderia falar disso porque a sociedade não estava preparada. Então, ele usava a própria linguagem corrente. Então, porque, veja, assim, o sofrimento da vida futura é uma lei da natureza. Então, aquele que faz o mal aqui, ele vai sofrer na vida futura. Assim como aquele que faz o bem, se entende intuitivamente que vai ter uma recompensa. Porque senão não teria sentido nenhum a gente se esforçar em fazer o bem, né? Porque senão vai estar na mesma situação. Então, é como se não tivesse sentido a moral. Então, Jesus ele vai fazer uso daquelas palavras, o choro, o ranger de dentes, né? Falava da questão do inferno, mas ele usava aquilo assim de um modo geral e vago, porque ele focava assim o importante é ter o conhecimento da característica de Deus, que Deus é um Pai misericordioso, quer sempre o bem para os seus filhos e sempre vai perdoar. E então Jesus ele vai focar o seu ensino nisso, na característica de Deus e também sobre a vida futura, né? Que a vida não se encerra aqui na Terra, a vida futura. Então ele vai falar: há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Mas veja assim, o detalhe, a precisão disso, Jesus ele teria que aguardar que a humanidade pudesse avançar em ciência. E aí, com o advento da doutrina espírita, ela surge depois que já teve todo um avanço na ciência, aí a humanidade já estava mais preparada para ter esse conhecimento. Então, veja, você falava do penas eternas, né? Então, você só tinha duas expectativas, céu ou inferno. Então, aquele que faz o mal vai para o inferno, a alma vai para o inferno. Aquele que segue os preceitos da igreja, né, ou se entende que era o bem na época, ia para o céu. Mas tem delitos e delitos, né? Uma coisa é você matar, cometer um homicídio. A outra coisa é você roubar uma pequena peça, um legume numa feira, né? Naquela época, na sociedade que tinha naquela época ali. Roubar um frango, veja, isso é menos grave do que você matar um pai, um filho. Então, isso criou uma dificuldade. Será que todo mundo vai para o inferno? Mesmo aquele que comete o pior dos delitos e aquele que comete um delito gravezinho? Porque roubar um frango é mal, não é? Não é o bem. Mas aquele que rouba um frango vai estar no mesmo local que aquele que mata o irmão? Então, isso criou um problema para as pessoas na época. E parece que é daí que vai surgir uma necessidade de graduar. Não, deve ter um local separado para aqueles que cometem um delito menos grave. Então, esses não podem ir para o inferno, esses vão para um purgatório. Aí se criou
parece surgir daí a noção do purgatório, né? Para delitos menos graves. Eu acho que, assim, um pouco na sua fala você já colocou, né? Mas continuando nisso, aí eu queria saber qual é a principal diferença, assim, que a visão espírita tem do purgatório. O que que a gente traz de diferente para essa visão tradicional? Sim, sim. E, então, veja assim, dentro da estrutura do livro, né? Para aqueles que estão nos ouvindo, assim, depois, se pegar esse livro, né? Começar a estudar, vai ver assim que nesse exame das doutrinas comparadas, o primeiro capítulo é sobre o céu. E o que Kardec está abordando sobre o céu ali? Ele está falando como é que é o céu, como é que os espíritos vivem lá? Não. Ele começa explicando assim a natureza do ser humano. Então, veja, nós não somos apenas constituídos de um corpo de carne, de moléculas, átomos. Não. Existe a matéria mais grosseira, mas somos, sobretudo, espíritos, né? Somos alma, nossa natureza é espiritual. E aí a gente reveste um corpo de carne para cumprirmos missões, provas e expiações no mundo material. E para fazer o elo entre o espírito e o corpo carnal, dentro da teoria espírita, tem a noção do perispírito, né? Que é esse elemento que vai fazer a ligação do espírito com o corpo carnal. O perispírito, ele é um fluido em torno do espírito, né? Quando assim um médium vidente ele vê um espírito, na verdade ele não vê o espírito, porque ele vê na verdade o perispírito, que é a forma em torno da alma. Então a gente está sempre acompanha o perispírito. Enquanto a gente está nesse momento no corpo de carne, o perispírito ele está impregnado nessa matéria mais grosseira. Ao morrermos, ao desencarnarmos, a matéria vai se desagregar, as moléculas, né? O corpo vai entrar em decomposição e o perispírito segue, né? Com a nossa alma, a gente nunca perde. Por que eu estou falando isso? Kardec ele vai fazer essa abordagem, né? A natureza do ser humano. Então, veja, assim, não é o local, o ser humano ele não vai sofrer pelo local que ele vai ter uma região no espaço em que vai ter sofrimento. É tudo um estado moral. O espírito só vai sofrer enquanto ele for imperfeito, enquanto ele tiver vícios e má paixões, né, que é a influência da matéria. E é isso que vai fazer ele sofrer, é interno. Então, aonde ele for, ele vai carregar o sofrimento que é inerente a ele. Então, para a doutrina espírita, não é uma região do espaço, não é um inferno, não existe um local, não existe uma colônia preparada para espíritos que devam sofrer. Não. Existem as regiões, de fato, existem as colônias, existem os viveiros do mundo espiritual, mas é porque o espírito está sofrendo porque é inerente a ele, porque ele é imperfeito. E aonde ele vai carregar o sofrimento com ele. Como pela afinidade os espíritos se agrupam entre si, então você forma um grupamento de espíritos que estão em mesma sintonia. Essa é mais ou menos uma noção da doutrina espírita, né? O sofrimento ele é moral e ele é inerente ao espírito. Uhum. Você também já trouxe um pouquinho dessa fala, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Eu particularmente considero essa parte bem importante, detalhar-se um pouco. Por que o Kardec ele enfatiza que o purgatório não é um local, mas um estado assim de espírito, um estado da alma? Sim, é perfeito assim. Então, veja, como eu falei no início, a noção de purgatório, o próprio Kardec ele faz essa citação no capítulo, essa noção ela surge ali no século VI, né, depois de Cristo, em 500 e alguma coisa pela Igreja Católica. Então, o purgatório, no conceito católico, seria esse local aonde, se no inferno, as almas que estão no inferno não têm mais como retornar, elas vão sofrer a pena eterna, no purgatório seria possível o resgate, porque elas cometeram um delito de menor gravidade. Mas, assim, como que elas sairiam daquele local? Através das preces das pessoas que ficaram aqui nesse mundo.
E isso futuramente vai criar um problema, assim, porque a igreja vai comercializar essa questão. Então, veja, se começar a se vender as preces, as indulgências para retirar as almas do purgatório. Isso vai criar todo um comércio que lá na frente vai ter reformista, né, o mais conhecido Lutero, onde ele vai questionar essas questões, né? Então isso foi um motivo de interesse, né, de interesses mundanos. Kardec ele não localiza, na verdade, isso, porque justamente a noção de sofrimento, isso dentro dessa obra do Céu e Inferno, vai ter uma parte, um item que é chamado assim, Código Penal da Vida Futura. E uma das partes do Código Penal da Vida Futura diz o seguinte: o que determina o sofrimento do espírito são as suas imperfeições, né? Isso já desde na Terra, assim, e mais ainda no mundo espiritual. Então, o espírito ele vai sofrer moralmente por causa dos seus vícios morais. Vai sofrer porque é orgulhoso, vai sofrer porque é ciumento, vai sofrer porque é egoísta, vai sofrer porque é raivoso, né? Então, todas essas chagas, esses más sentimentos, né? A inveja, a cobiça, a ambição, a ira, a luxúria, a sexualidade, a sensualidade, desculpa, né? É o apego excessivo à matéria, a perversão. Tudo isso são más paixões, são vícios que, se não depurarmos enquanto estamos aqui, isso que a gente vai carregar e vai sofrer, né? Vou dar um exemplo assim: um espírito que tem o vício exacerbado da alimentação, a gente chama de gula, né? Então ele não se alimenta para viver, ele vive para comer, é um vício. Chega a ser até uma questão de doença que precisa ser tratado, né? Mas é um vício moral. E a pessoa ela fere o seu organismo por causa disso, né? Porque o nosso corpo ele tem um limite também. Se você extrapola, o que é que vai acontecer? A gente vai ter a doença. Então, veja, muitas vezes não precisa nem chegar no mundo espiritual para expiar. A expiação já começa aqui, porque se eu infringir as leis naturais, o limite do meu corpo vai ocasionar doença. Quando o espírito ele vai morrer, o corpo vai se decompor, vai ficar aqui. A nossa alma ela vai ser acompanhada pelo corpo espiritual, que na doutrina espírita é o perispírito, né? Então, veja, isso vai ser um sofrimento para o espírito, porque ele não vai poder saciar aquilo, porque ele já não está mais num corpo de carne. Então, ele vai desejar e não vai conseguir ter. Isso serve para qualquer má paixão, seja por vício do sexo, o vício da gula, o vício da bebida, o vício da cobiça, né? Alguém que é preso demais às suas posses materiais, ao ouro, às suas mansões, tudo que ele deixa aqui, ele não vai carregar para o outro lado, mas ele vai ficar apegado àquilo. E é isso que vai fazer a alma sofrer, né? São os sofrimentos morais. Então, assim, não é a localização. Nós que somos os artífices do nosso estado futuro, né? Seja do céu ou do inferno, entendendo como estado de consciência, como você falou.